Olá, bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Consequências da estiagem. Com quebra da safra que já atinge 40% em 2018, produtores de grãos do estado se reúnem em Itabaiana em busca de soluções para amenizar os impactos da seca na economia. Doença contagiosa. Veterinário da Endagro alerta aos criadores de gado sobre os riscos e consequências da infestação da verruga no rebanho. Incentivo à cunicultura. Estudantes de zootecnia da Universidade Federal do Sergipe conhecem na prática como criar coelhos para a produção da carne. E ainda, mãos habilidosas. Nossos repórteres viajaram a Itaporanga da Ajuda para conhecer o trabalho de artesãs e artesão na confecção de peças feitas com cipós. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente porque o Sergipe Rural já está no ar. A estiagem no interior sergipano já provocou a perda de 40% na produção de grãos no estado em 2018. E se a falta de chuva continuar, a quebra da safra poderá ser ainda maior. Preocupados com os prejuízos na agricultura e pecuária, produtores e entidades ligadas aos setores se reuniram no município de Itabaiana, na região agreste, para buscar soluções que amenizem os impactos da seca na economia. Veja na reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. Evento concorrido. Toda a cadeia produtiva do milho reunida. E a pauta é a quebra da safra de milho em toda a região do semiárido do estado. E as consequências disso para a produção de grãos e para os produtores de leite da principal bacia leiteira de Sergipe. É uma situação muito pior do que o que aconteceu em 2016, em que em 2016 até o mês de julho as chuvas foram próximas dos normais. E esse ano faltou chuva desde o início. Então, na região mesmo do sertão, que é a região que tem o maior volume de leite do estado, não tem absolutamente nada para a alimentação do rebanho, baseado na cultura do milho. O milho tem grande impacto em toda a economia da região e o fracasso da safra preocupa. Sem o milho aqui, hoje a gente não teria essa grande riqueza que a gente tem na região. Infelizmente, a gente está trabalhando numa atividade de risco, anos bons, anos mais fracos, mas o produtor é um guerreiro acima de tudo e ele faz a diferença na produção e traz e busca sempre, mesmo com toda a dificuldade, investir em tecnologia e produzir mais e mais e mais para trazer renda para o estado de Sergipe e para a região toda do Ceará. Procurada pelos produtores de milho, a Federação dos Agricultores mobilizou toda a cadeia produtiva e representantes da sociedade para apresentar a situação e os possíveis caminhos para diminuir o impacto da seca. Nosso maior gargalo hoje é resolver a situação financeira dos produtores. Os produtores foram aos bancos, tomaram os créditos através das operações de crédito rural e agora precisam negociar o pagamento dessas operações. Nós não estamos aqui pedindo, em nome dos produtores, anistia. Nós estamos pedindo uma condição para que o produtor possa pagar e continuar se mantendo na atividade. Os olhos atentos dos presentes ao que é dito na reunião revelam que a situação é considerada gravíssima. A situação climática de 2016 e 2018 são muito parecidas, porém os danos em 2018 são maiores que 2016, tendo em vista que em 2016 houve chuva até a fase do pendoamento e a chuva cortou no pendoamento do milho para frente. Então havia uma massa verde a ser colhida para silagem ou deixada para se tornar rolão de palha no futuro. E essa massa abasteceu o Sergipe na pecuária leiteira e trouxe alguma renda para o produtor de milho. Agora em 2018 a chuva cortou muito antes, já começou irregular, tarde e não chegou a formar essa massa na maioria das propriedades. Então essa situação é diferente de 2016. O dano é muito maior da seca deste ano. Os bancos do Brasil, do Nordeste e a Caixa, principais operadores de crédito rural, também estiveram presentes para entender a extensão do problema. O Banco do Brasil, como é um dos principais financiadores do crédito, é parte interessada nisso. Então, a expectativa da reunião, a gente ouviu os produtores, eu acho que nós temos uma situação ainda um pouco indefinida em relação a algumas regiões, nós não temos ainda o dimensionamento total das perdas e do impacto dessa seca. Então, nós vamos ouvir aqui e poderemos claramente encaminhar soluções, né, e agilizar os processos de indenização do seguro, naqueles casos das lavouras financiadas, e também dos processos de reposição dessas áreas com financiamento
projetos de investimento, etc., que vence esse ano. Então, na verdade, a expectativa é ouvir os produtores, verificar quais são as reivindicações e a situação de cada um e, a partir daí, encaminhar soluções. O governo do estado esteve representado na reunião com gestores da empresa de desenvolvimento agrário para se somar força-tarefa, agilizando os processos necessários ao enfrentamento da situação. E a grande preocupação passa exatamente por essa questão do decreto, né, que tem que surgir nesses municípios, como também outras alternativas, né, que devem surgir aqui, como a questão do milho da Conab, né, que é uma grande alternativa também. Enfim, a questão da discussão com os próprios agentes financeiros, né, na situação de quem fez empréstimos, né, em termos de garantido pelo Proagro, mas de alguma forma está se consolidando e estamos inclusive se antecipando a toda uma situação que pode advir por aí. Então, no mês de julho, praticamente, já estamos preocupados, né, até o final do ano que pode acontecer. Então, já estão sendo tomadas algumas medidas pelo governo do estado para que isso venha minimizar essa situação de impacto da seca. Além das ações emergenciais, a reunião também foi espaço para pensar soluções a médio e longo prazo, com diversificação do cultivo ou variedades de milho mais adaptadas à região. Algumas alternativas a pesquisa pode trazer, mostrar o desempenho de algumas variedades que possam ser interessantes em consorciar com o plantio do milho e, quem sabe, trazer alguma forma de diminuir perdas, trazer alguma alternativa de sustentar um pouco a produtividade desses agricultores aqui da região. E durante o evento, a Federação de Agricultura daqui de Sergipe apresentou essa nota técnica que apresenta medidas que ajudam a minimizar os impactos na agricultura e na pecuária de Sergipe. Foi colocado hoje nessa reunião itabaiana propostas concretas, simples, para o produtor. Quais são elas basicamente? Para que procurem seus prefeitos e as lideranças também, para que se decrete estado de emergência aonde for necessário, para que o produtor possa ter acesso aos benefícios legais que venham porventura acontecer. Segundo, é preciso de agilidade por parte do Banco do Nordeste e por parte do Banco do Brasil, e houve o compromisso hoje dos dois superintendentes aqui, para que as vistorias nas lavouras, onde sejam solicitadas pelos produtores, venham acontecer em tempo necessário. O terceiro ponto que ficou compromissado aqui também com todas as autoridades, não de trazer, mas de buscar uma forma de trazer para toda a região, não é perdão de dívida, não é rebate, não é anistia, não é isso que está solicitando o produtor sergipano. Ele está solicitando o que é feito normalmente para todas as regiões. Quando tem um momento de crise desse, ele vai pagar a sua conta. Agora ele pede para que seja pago em parcelas anuais com os juros de contrato, nas mesmas condições contratuais, porque ele não tem renda. E isso houve um compromisso de todas as autoridades presentes hoje aqui, inclusive explicações dos bancos, foi muito importante isso, de como proceder, de como ir buscar isso. Então, isso são pontos fundamentais que a agricultura está demonstrando que tem tudo a crescer de forma sustentável. E a previsão climática para os próximos meses em Sergipe não é nada animadora. De acordo com o meteorologista Overlan Amaral, a estiagem deve continuar em Sergipe. A situação preocupa o governo do estado, que tem tomado medidas para minimizar os impactos da falta de chuva, principalmente na região do semiárido. Nós estamos praticamente finalizando a estação, não é? Onde agora, esses últimos dias, se tem a menor quantidade de chuva, certo? Posteriormente, nós vamos entrar num período de estiagem mais prolongado. Então, provavelmente vai se ter um déficit hídrico maior, certo? Agora já é para armazenamento, que não teve chuvas para armazenamento, então, consequentemente, deve ter um déficit hídrico para a açudagem, para as aguadas, certo? Então, deve haver uma atenção muito grande no uso das condições dos recursos hídricos da região. O governo do estado está preocupado com a situação de seca que assola o semiárido sergipano. E sobre esse assunto e as providências que serão tomadas, eu converso agora com a secretária de Estado de Agricultura, Rose Rodrigues. Rose, o que é que já está sendo feito para tentar minimizar os impactos da falta de chuva no semiárido aqui de Sergipe? Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os telespectadores. É uma situação realmente preocupante a questão da estiagem. O governo do estado, através da Secretaria de Agricultura, encaminhou à Indagro um relatório, um diagnóstico situacional, onde foi feito o levantamento da situação da estiagem e suas consequências nos 75 municípios, dos quais apontou que a situação mais grave são dos 14 que estão localizados no Alto Sertão e no Sertão Ocidental. Esse diagnóstico foi realizado e
quando ficou pronto, quarta-feira da semana passada, fizemos uma audiência lá no município de Monte Alegre, juntamente com a Prefeitura Municipal e os secretários municipais desses 2 territórios, com a presença da Endagro, da Coidro, da Defesa Civil, representantes do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, o coordenador estadual do programa Garantia Safra, representação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, enfim, todos juntos submetemos esse trabalho técnico, esse laudo técnico, e juntos foi discutido e apontado aí as sugestões e encaminhamentos para que o governo do estado possa construir esse plano emergencial. Há várias mãos, né? Precisamos envolver o governo federal, o governo dos municípios, governo estadual, porque essa é uma ação, Patrícia, que não pode não ser resolvida só com a Secretaria de Agricultura. Precisamos da expertise da Coidro, da expertise da Endagro, da expertise da Secretaria de Inclusão Social, que tem um papel importante, né, dentro dessas ações também da agricultura. Enfim, uma ação de governo e também perceber o papel do governo federal nisso. A Conab tem um papel também estratégico na venda subsidiada do milho. Enfim, esta é uma ação que está sendo pensada e será anunciada em breve para que a gente possa minimizar e mitigar os impactos sobre o homem e a mulher do campo aqui no estado de Sergipe. E por falar em meteorologia, confira agora como vai ficar o tempo nos próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol predomina no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o tempo fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida e isolada em parte do litoral sergipano. No agreste e no sertão do estado, o tempo segue firme. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta com a permanência da massa de ar quente que está sobre o estado. A temperatura durante a semana deve variar entre 19 e 33 graus. No município de Boquim, a temperatura deve chegar aos 31 graus, 32 em Maruim e 33 graus em Pacatuba. A seguir, vamos mostrar a arte com o cipó que vem de mãos habilidosas de um artesão de um povoado de Itaporanga da Ajuda. E ainda, a gente destaca o aprendizado de estudantes de zootecnia da Universidade Federal de Sergipe na criação de coelhos para a produção de carne e também com animais de estimação. É depois do intervalo, a gente volta já. Dias 9, 10 e 11 de agosto, a cidade de Porto da Folha receberá mais uma edição da Expo Agro. O evento contará com a participação de criadores de bovinos e caprinos de Sergipe e de outros estados do Nordeste. Destaque para o torneio leiteiro com premiação de R$10 mil. E a gente viaja agora até o povoado Mata do Ipanema, Itaporanga da Ajuda. Nossos repórteres foram conhecer um grupo de artesãs e um artesão criado há menos de um ano, mas que já faz sucesso na confecção de peças feitas com cipós. A repórter Lícia Moura foi lá conferir. São peças artesanais feitas com cipós de maracujá e timborana. Para serem expostas assim tão belas, tem toda uma trabalheira. Tudo começa com uma aventura na mata. Uma vez por semana, as artesãs e o único artesão do grupo vão mata adentro em busca da matéria-prima. Caminhada aqui na mata não é fácil, não. O mato tá alto, choveu, tem muita lama, medinho de cobra. Quando encontram a planta que fornece o cipó, é feita a retirada, que não pode ser de qualquer jeito. Tem técnica para isso. Tem que puxar ele sem olhar para cima, porque se a gente puxa ele olhando para cima, ele tora. Aí ele não vem todo igual, vem assim os pedacinhos. Fica soltando assim os pedacinhos. Aí para ele vir reto, nós temos que puxar sem olhar para cima. E esses que vêm aos pedaços não presta? Presta, serve. Mas só que assim, o melhor mesmo é quando ele vem todo, porque aí ele vindo todo, não tem como a gente subir nos pés de árvore para poder tirar. Ainda na mata é feita a limpeza dos cipós. A limpeza do cipó aqui dentro da mata a gente faz, é porque a gente já deixa aqui a casca, aí já serve como um adubo orgânico, que é para o modo o outro material que nascer já nascer reforçado. E aqui a gente corta esse material
E com 6 meses a gente chega aqui e já colhe de novo. E talvez até esteja melhor. A confecção das peças é 100% manual. Mãos e dedos trabalham enroscando os cipós que vão dando forma às peças. Esse grupo de artesãos faz parte do projeto Artesanato com Cipó, criado há quase um ano. O projeto Artesanato com Cipó nasceu por acaso. A pedagoga Denise fazia parte do EJA, um programa do governo federal que trabalha a educação de jovens e adultos. E como boa professora que é, além de cumprir o papel educacional, ela também aprendeu com os alunos a arte do artesanato. E tudo mudou por aqui. Quando chegamos nessa comunidade, o meu maior medo era das informações que nós tínhamos de que a turma nunca se concluía com o número de aluno que começava, né? Mas comigo foi diferente. Graças a Deus, ao observar a turma, eu percebi o potencial que eles tinham e o anseio de saber alguma coisa e passar. E aí surgiu a ideia do artesanato com cipó. E junto com eles, e depois conhecendo o senhor Almeida, a gente se uniu cada vez mais e deu continuidade, tanto na arte, como também em sala de aula com eles, com os alunos. Onde essa turma iniciamos com 20 alunos e terminamos com 15 alunos. Então, tendo uma evasão apenas de 5 alunos. Isso foi muito importante. E o artesanato só veio para poder unir cada vez mais esses alunos junto à sala de aula e eles enquanto convivência na comunidade. Seu Almeida, artesão desde criança, é a peça-chave para o progresso do projeto. Estou passando para a professora Denise aqui as coisas, para ensinar os alunos para o artesanato não ficar como tradicional, é tradição, não pode morrer. Ex-alunas do EJA e agora artesãs. A escolha de fazer parte do projeto Artesanato com Cipó foi individual e cada uma tem seus motivos. Você é à frente agora do projeto Artesanato com Cipó, quais são as perspectivas futuras? É de dar um engajamento melhor, né, para expor, seja em outras feiras mais distantes, e passar o bastão para essas meninas, né, porque trabalham em outras funções e elas é que vai ter que tomar a frente de sair nas feiras vendendo, expondo. Todo mundo trabalha em conjunto. Ia ser muito bom. Então, a nossa meta é isso, é trabalhar mais e mais, aprender mais e mais com cipó. E agora a gente muda de assunto para falar sobre cunicultura, que é a criação de coelhos para a produção de carne. Em Sergipe ainda é pequeno o número de produtores que investem no ramo. E a Universidade Federal do Sergipe quer mudar esta realidade. Há 4 anos, inseriu a disciplina na grade curricular de cursos como o de zootecnia. Acompanhe na reportagem. Da família das lebres, o coelho é fofo e muito indicado para a criação doméstica, um pet. Mas não é só isso não. Ele também é criado para o abate. A cunicultura é bem conhecida no sul e sudeste do país. Por aqui essa cultura ainda é acanhada. O curso de zootecnia da Universidade Federal de Sergipe, há 4 anos, inseriu no currículo a disciplina cunicultura e já trabalha com os alunos as 2 vertentes de criação do animal. A gente aproveita que nós temos o setor de cunicultura, então a gente faz uma disciplina bastante prática. Os alunos acompanham toda a fase de criação. Então a gente vem aqui no início, nós aprendemos sobre instalações ou técnicas, falamos sobre raças, sistemas de produção, nutrição e a gente começa a cruzar algumas fêmeas. Quem faz isso são os alunos. E depois eles acompanham tudo até o final da produção. Então fazem o cruzamento, eles depois acompanham o parto, o manejo do parto, cuidam dos filhotes no ninho, desmamam os filhotes, fazem sexagem, depois separa para engorda, acompanha o desenvolvimento, ganho de peso, tudo certinho, até chegar no final que a gente abate alguns animais para poder ver como que é o abate humanitário, normas de higiene, não é? E por último, no último dia da disciplina, a gente pode até aproveitar para fazer uma confraternização. Ambos os coelhos são adultos e reprodutores. A diferença de tamanho se dá devido à raça. Um é indicado para a produção de carne e o outro para a criação doméstica. Nós temos algumas raças de coelho que são menores, que a gente chama de raças de coelho pet, que são aquelas mais indicadas para ter em casa. Por exemplo, nós temos as raças Lion, Fusilope, Ted,
o Netherland, né? São coelhinhos pequenininhos que se acostumam facilmente com as pessoas. E tem coelhos maiores, que tem por volta de 3, 4, 5 quilos até, que são os coelhos de corte, os coelhos utilizados para a produção de carne. Obviamente que nada impede que uma pessoa tenha um coelho grande dentro de casa. A questão é o tamanho, é o espaço, faz um pouco de sujeira, né? Então o pessoal prefere os pequenininhos, até porque são mais peludos, são mais coloridos do que os outros, né? Então acaba sendo mais atrativo. No curso, os alunos aprendem na prática como cuidar dos animais. São eles os responsáveis pelas tarefas como alimentação, limpeza e qualquer atividade relacionada à criação dos coelhos. Como é que funciona a questão da alimentação desses animais? Existe diferença, Hanna, no caso de um animal que é criado para o abate, para a produção de carne, e aquele outro que é criado para pet? Sim, porque com a alimentação de um animal que vai para o abate, ela é toda preparada com a ração justamente para isso. No caso onde você fornece em média 100 gramas de ração por dia para os animais que estão na engorda, no caso quando são filhotes e que vão para o abate, eles podem comer à vontade o dia inteiro, assim como as fêmeas que estão em lactação e gestação. E também nós aqui fornecemos o rami, porque é uma fonte proteica, uma fonte de alto valor proteico, para eles consumirem, e também serve também como um enriquecimento ambiental. Orelhudos e com dentes enormes, até parece que são roedores. Será mesmo? Não, coelho não é um roedor. Primeiro que roedores, eles só têm 2 incisivos. Coelho é um lagomorfo, que tem 4 incisivos em cima e 2 embaixo. Os membros posteriores do coelho são maiores. O coelho, ele é um animal de seco desenvolvido, ou seja, ele aproveita a fibra através da fermentação. O Douglas também é aluno e chegou no curso com o conceito de que coelhos são só pets, mas já mudou de opinião. Como eu enxergava antigamente, muita gente enxerga até hoje, que é só produção para pet, bicho de estimação, bonitinho, mas tinha produção de carne, muita gente vai atrás. Para quem tem alergia, para animais também que têm alergia à carne, ou também para diversificar a alimentação dele. E, entre outras coisas, a conicultura é muito vantajosa. Tanto pelo pequeno espaço, você vê, esse galpão não é tão grande, e a quantidade de animais que a gente tem, a quantidade de animais que uma fêmea pode produzir por gestação e quantas gestações por ano. Então, a prolificidade é muito alta, é rápido o ciclo de coelho, com 100 dias a gente já tem coelho para peso de abate, e com 30 dias já tem animais para estimação. Então, com essa rapidez toda, temos muito mais vantagens do que desvantagens de criar coelho. E quando a gente vai na ponta do lápis calcular qual é a vantagem em relação econômica, a conicultura, se não fosse esse preconceito de não consumir carne de coelho, seria muito mais vantajosa em relação a dinheiro do que até a bovinocultura de corte. Porque você pega um bovino passando vários anos no pasto e coelho com 100 dias já tem quilos de carne. De acordo com a professora, a carne de coelho é bem saudável. Ela tem um teor de proteína maior do que carne de frango, de boi, tem menos gordura do que todas as outras carnes que a gente costuma consumir. O teor de ômega 3 é o maior de todas as outras carnes também que a gente costuma consumir e não é tão cara se você for comparar com carnes bovinas, por exemplo, então vale a pena. Outra característica da carne de coelho é que ela é muito utilizada para pessoas que têm alguma alergia alimentar, que não podem comer carne vermelha, carne de boi, de frango, de suíno, eles procuram carne de coelho. Não só pessoas, mas também tem muitos cães com alergia alimentar e os proprietários procuram carne de coelho para fornecer aos animais. Em instantes, a gente traz o alerta do veterinário da Endagro sobre as consequências das verrugas nos bovinos. Não saia daí. O Sergipe Rural volta já. Já estamos de volta. E você que é criador principalmente de bovinos, deve ficar atento a elevações na pele dos animais. Geralmente se trata das conhecidas verrugas. A doença infecciosa traz prejuízos para o plantel no que se refere à produtividade e qualidade do couro. Nossa equipe foi em busca de respostas para prevenir e também tratar o animal. As dicas são do veterinário da Endagro, Marcos Franco. Veja. A verruga bovina ou figueira é uma doença que causa infecção na pele e pode causar prejuízo para o criador. E sobre esse assunto a gente conversa agora com um consultor nosso e também o veterinário da Endagro, Marcos Franco. Marcos, o que é essa doença de fato e ela atinge só os bovinos?
atinge principalmente os bovinos. A papilomatose ou a verruga é causada por vírus e traz consequências graves ao animal, consequentemente trazendo prejuízo ao produtor, e deve ser imediatamente tratada para o quê? Para que não chegue ao estágio que esse animal que estamos vendo agora, chegue a esse estágio trazendo consequências gravíssimas à produção. Para quem identifica no início, o que é que deve ser feito? Apareceu as primeiras verrugas, a primeira verruga, tratar. Quanto mais cedo o tratamento, mais benefício terá o animal, porque será fácil controlar. Deixar nesse estágio que esse animal está, dificilmente será a trata. O que é que devemos fazer? Primeiro, isolar o animal. O animal deve ser isolado dos demais para o quê? É uma doença contagiosa, ou seja, vai passar de um animal para outro através de contato físico. Tratar as primeiras verrugas com cauterização, passar ácidos para queimar essa verruga e fazer duas atitudes. Primeiro, a autovacina, que deve ser retirado 20 ml da jugular do animal e aplicado por via intramuscular durante 3 a 4 semanas, ou fazer um macerado da verruga, escarificar a pele e passar no local onde foi escarificado para fazer a atitude de uma vacina. Fazendo isso, não vai trazer consequências ruins para o produtor. A autoimunoterapia também é uma forma de controlar e até curar essa doença. Como é que acontece e como é que deve ser feito? O vírus tem duas condições: ou ele está circulante via endovenosa ou está na pele. Retirando-se 20 ml da jugular do animal e aplicando no músculo, vai ser uma autovacina que em muito vai ajudar no tratamento das verrugas. Por isso que é importante, apareceu a primeira verruga, isolar o animal e tratar para não trazer graves consequências, como estamos vendo. E em relação aos prejuízos, na prática, o animal contaminado, principalmente como esse que está mais sério, qual é o prejuízo para ele? Há prejuízo no desenvolvimento, na produção de leite? O que é que acontece? Se a verruga se localizar no úbere, praticamente esse úbere vai ser perdido se não for tratado imediatamente. O couro é depreciado porque é um couro de qualidade ruim, consequentemente prejuízos financeiros gravíssimos que nós não devemos ter na nossa propriedade. Apareceu a primeira verruga, tratar e isolar. Tá aí a dica do Marcos Franco aqui para o Sergipe Rural. É com você, Marcelo. E ainda segundo o veterinário Marcos Franco, as partes mais atingidas do animal são cabeça, pescoço, papada e dorso. Nas vacas também o surgimento das verrugas na região do úbere. Então vale reforçar, ao primeiro sinal da verruga é preciso isolar o animal e tratá-lo separadamente do rebanho. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. Só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.